o que é uma cripto? Tá. Mesmo. Então vamos pro começar beabá. pelo começo. Perfeito. O que é uma criptomoeda? Então, a primeira criptomoeda é o Bitcoin. É aquela que todo mundo já ouviu falar. O que eu recomendo sempre para quem quer entender o que é o Bitcoin, né? Eu já falei várias vezes, as pessoas sempre têm dificuldade de entender mesmo quando eu falo, mas procurem na internet aí um livro chamado A Internet do Dinheiro. Internet do Dinheiro é um livro super barato, acho que é R$12, acho que até tem gratuito na internet já. Em PDF, assim. E PDF, e é um livro de 60 páginas que muda Vai a tua ler vida. rapidinho. Assim, que muda a tua vida, entendimento sobre criptografia, criptomoedas. A né? internet do dinheiro. Isso. Mas o que é o Bitcoin? Né? O que é a primeira criptomoeda? Então, criptomoeda é para ser uma moeda que utiliza recurso criptográfico para você conseguir utilizar dados, ser utilizado como dados de 256 bits, para você transferir dentro de uma rede que registra as transações como se fosse um livro-razão do ponto A ao ponto B. Então, ele vai... A cripto, ela é uma moeda, tipo assim, ela é um dado digital que, se você envia do ponto A ao ponto B, ele vai ser registrado dentro de um site que se chama blockchain, né, que tem o registro dessas transações, e você consegue, dessa forma, criar um dado único que é registrado e que assegura que você abre mão da propriedade daqueles dados, e quando você abre mão da propriedade daqueles dados de forma pública e transfere para outra carteira ou outra pessoa, para a pessoa B, digamos, né? Você assegura que você abriu mão daqueles dados para outra pessoa receber esses dados. Então, dessa forma, você criou uma tecnologia, ou criar o Satoshi Nakamoto, né? Que a gente não sabe se é uma pessoa ou se é um grupo de investidores, de pessoas que desenvolveram essa criptomoeda, essa primeira criptomoeda que deu certo, porque já foi tentado lá desde 94, foi tentado criar um dinheiro digital. Sim, desde 94 começaram. Eu não lembro agora como é que era o nome, se era o e-money ou... Eu não lembro agora como é que era o nome da moeda, eu esqueci. Mas lá desde 94 tentaram usar, quando surgiu a internet, né? Com as transações de dados de todos os lugares, quando começou a surgir a internet, eles tentaram criar dados para tentar criar um dado que você pudesse tornar ele um dado único e que, ao invés de duplicar os dados, que nem esses dados normais que a gente tenta mandar, tipo, cria uma foto, coloca na internet, essa foto ela perde a propriedade, eles tentaram criar um dado que você abre mão da propriedade daquele dado e manda para outra pessoa. Então, em termos práticos, é assim, quando eu te... Nossa, isso. Meu Deus, peraí que veio muito cheia. É porque, assim... Quando eu te mando uma foto, eu tenho a foto e você tem a foto. Isso. Na verdade, eles um tiveram dado que duplicado. criar... Eles tiveram que criar isso de tal forma que, quando eu te mando a foto, né, o Bitcoin, quando eu te mando, eu deixo de possuir. Exatamente. Então, acho que essa foi a grande dificuldade, né? Criar essa algo foi o que eles precisavam solucionar. É que, na verdade, quando surgiu a internet, começou a surgir vários problemas, assim, de propriedade de direitos autorais. Sim. Então, por exemplo... Até os anos 90, a gente ouvia a música comprando CD. Então, o CD era o direito daquele proprietário de poder comprar o direito de ouvir a música do CD, né? O direito seria o dinheiro físico, né? Exatamente. O CD seria o dinheiro físico. E seria o dinheiro físico. Então, o que aconteceu? Com o surgimento da internet e com, principalmente, BitTorrent, né? Quando eles começaram a conseguir copiar os dados de CDs de faixas de música e colocar dentro da internet... Você perdia, o músico, ele perdia os direitos de propriedade autoral daquela música, porque... E não recebia. E não recebia nada, porque os dados podiam ser replicados e divididos e copiados e colados e mandados para diversas pessoas, né? Então, a internet, quando ela surgiu com um problema muito... Essa dificuldade de você poder transferir dados infinitos, copiar eles de forma infinita e mandar para qualquer pessoa, né? Então, para você criar, por exemplo, um dinheiro digital ou algo que representasse um dinheiro, né, como um dado digital, você teria que criar uma forma, e conseguiram isso através da criptografia do Bitcoin, de criar um sistema público onde assegurasse que a pessoa A tem a carteira lá do Bitcoin e quando ele transfere esse dado... Ao contrário do dado de torrent, por exemplo, ou de músicas, né? Que ia provocar a duplicidade. Para servir como dinheiro, ele precisaria que esse dado fosse um dado único. Então, esse dado único
para ser transferido para outra pessoa e servir como um dinheiro, né, ou como uma troca de valor, como se fosse um dado único mesmo, ele teria que assegurar através de um sistema público a transação. Porque ele, para ser um dinheiro digital, ele tem que eliminar o fator centralizador, que é o banco, no caso do dinheiro tradicional. Sim. Então, no banco, quando nós temos... O banco, ele é um poder central, né? Então, ele retém o dinheiro das pessoas, você tem o direito ao seu dinheiro ali, mas você tem a limitação dos impostos, das taxas, o horário que você podia fazer transferência. Até antes de surgir o Pix, não dava para transferir dinheiro depois das 6 horas da noite, eu acho, ou 7 horas da noite. Sim. Então você tinha uma limitação com o teu dinheiro. Então, para você ter um dinheiro digital, que você pudesse ter liberdade 100% com ele, você teria que colocar ele dentro de uma rede distribuída que não passasse por nenhum banco e que a própria rede de pessoas que estão movimentando as transações seriam a rede que faria a autenticação dessas transações automaticamente através de criptografia avançada e através de um sistema que a gente chama de sistema de mineração, que é um sistema que paga, recompensa quem quer deixar máquinas para que essas transações funcionem de forma automatizada. Lá. Isso mesmo. Então você meio que fortalece a própria rede de usuários. A rede de usuários é o próprio, digamos, autenticador das transações. Né? E o blockchain é a proteção desses dados? Não, a blockchain é um livro-razão digital onde é registrada, por exemplo, onde é registrado, por exemplo, a carteira do fulano tem 1 Bitcoin, o fulano A quer mandar para o fulano B esse 1 Bitcoin. Então, a blockchain ela faz nada mais do que o registro disso de forma automatizada. E a blockchain é uma empresa ou não também? Não, a blockchain não é uma empresa. É um código aberto, é um programa de código aberto que simplesmente está na internet e ele que registra automaticamente as duas posições, um livro-razão de contabilidade de uma empresa. Ele é um livro-razão de contabilidade então, por exemplo, automatizada. Assim, quando a pessoa tem uma máquina que ela deixa lá minerando, certo? Ela vai ter um lucro porque ela deixou a máquina dela lá minerando. Porque ela ganha como recompensa, isso. Mas quem calcula essa recompensa e quem faz esse pagamento? O Bitcoin Core, que é esse programa que é o programa responsável por fazer essa distribuição. Então é tudo automatizado? É tudo automatizado. Quando eu falo no podcast, né, as pessoas sempre vêm nos comentários e falam, pô, é muito complexo, é difícil de entender. Por isso que eu sempre falo, independente de quantas vezes eu falar isso, para aquele cara que é bem iniciante, vai ser muito difícil entender. Então eu sempre oriento, cara, compra o livro, a Internet do Dinheiro, que ele vai explodir a tua cabeça, assim, e ele vai explicar bem certinho, né, a forma como funciona a blockchain, por que esse dinheiro digital ele é tão importante, tão fundamental, e porque ele é a principal alternativa do ser humano ter a liberdade com o próprio dinheiro, né? Na verdade você... Ele elimina o poder central.